Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando do direito administrativo. O assunto do dia é serviços públicos. Vamos hoje tratar dos temas finais. Já falamos das parcerias público-privadas, já falamos das concessões, já falamos dos princípios dos serviços públicos, da delegação, das concessões, e hoje vamos terminar falando da administração dialógica, da permissão e autorização de serviço público e alguma pincelada sobre os consórcios públicos. Então, se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Então, começando pela administração dialógica, o que é isso? A administração dialógica é uma tese do professor Rafael Maffini. Segundo o professor Maffini, na administração dialógica deve haver um prévio diálogo com os afetados do ato administrativo. Então, em um ato administrativo, na atuação da administração, a administração pública deve promover esse prévio diálogo com os possíveis afetados do seu ato. E esse prévio diálogo é uma condição para a atuação administrativa. Esse diálogo está baseado no princípio da segurança jurídica, que tem como seus consectários o princípio da confiança e as expectativas legítimas geradas pela atuação do Estado. Se o Estado age de uma forma que gera expectativas legítimas nos cidadãos, nos administrados, nos particulares, é legítimo que esse Estado, ao atuar, promova o diálogo com esses afetados. Então, aqui o professor Rafael Maffini fala de uma administração associada. Essa é a tese da administração dialógica do professor Rafael Maffini. Então, sobre a permissão de serviço público, o que a gente pode dizer? A permissão de serviço público é uma forma de delegação do serviço público. Pode ser para a pessoa física ou para a pessoa jurídica. Tem que haver licitação. A permissão, ela é um contrato de adesão, ou seja, é aquele contrato que tem cláusulas já fechadas, não há negociação da administração com o particular. Ou o particular aceita aquele contrato que já está fechado, ou o particular não aceita, é um contrato de adesão. Parte da doutrina afirma que, sendo um contrato de adesão, ele tem natureza precária, ou seja, a administração pública pode finalizar esse contrato, pode extinguir esse contrato quando quiser. A parte dessa doutrina critica essa ideia de natureza precária, porque se ele é um contrato, ele não pode ter essa natureza precária. Quem tem natureza precária são alguns atos administrativos, o contrato não. Então, parte da doutrina critica essa classificação da permissão de serviço público com natureza precária. Mas a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que a permissão de serviço público tem sim natureza precária. Então, para provas e concursos, a gente fica com essa informação. Tem natureza precária sim. A permissão, o permissionário pode cobrar tarifa dos usuários, e a permissão dispensa lei específica, salvo a chamada permissão de natureza especial. Aí ela necessita da lei específica sim. E a autorização de serviço público? Qual é a diferença? Uma autorização de serviço público, aí sim, ela é um ato administrativo e não um contrato. É um ato administrativo. É um ato unilateral, discricionário da administração e precário. A administração pode desfazer esse ato a qualquer momento. Aqui o desfazimento é possível sem indenização ao particular. É um ato precário. O particular, quando tem uma autorização de serviço público, ele já sabe que aquele ato é precário e pode ser desfeito a qualquer momento. Em que hipótese é possível a autorização de serviço público? É possível a autorização de uso de bem público e é também a chamada autorização de polícia. É aquela que garante o exercício de atividade material com fiscalização do Estado. Eli Lopes Meireles
tem uma classificação que diz que a autorização de serviço público é para serviços não essenciais do Estado. Por exemplo, serviço de vans, serviço de táxis. Segundo Eli Lopes Meirelles, os serviços de vans, táxis, são espécies de autorização de serviço público. Autorização de serviço público. A autorização não precisa de licitação, não há licitação. Como ela é um ato discricionário, precário, não há licitação. E Carvalhinho, o professor Carvalhinho, critica bastante a existência em si da autorização de serviço público. Segundo esse professor, a chamada autorização, não tem previsão constitucional. Não tem previsão constitucional. Então ela não poderia ocorrer. Essa é uma crítica do professor Carvalhinho, mas a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que a autorização existe sim, ela pode ser usada e é legítima. É uma forma de prestação do serviço público, sim. E os consórcios públicos? O que a gente tem para falar aqui dos consórcios públicos? Os consórcios públicos foram positivados no nosso ordenamento jurídico pela Lei 11.107 de 2005. 11.107 de 2005. É até uma lei pequena, ela tem 15, 16 artigos, contando a parte final de modificações, mas ela é uma lei pequena, vale a pena a leitura, que a Lei 11.107 de 2005 dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. Ela tem várias informações interessantes e é uma lei relativamente enxuta. A forma de gestão associada dos consórcios públicos tem algumas características aqui. Começando, os entes federados, ou seja, União, Estados e municípios, podem se consorciar. Para quê? Para prestação de algum serviço público de forma associada. Mas tem um detalhe. A União só pode se consorciar com o município se o respectivo estado onde está aquele município tiver consorciado também. Não pode a União se consorciar com o município se o estado respectivo daquele município não estiver consorciado. Aqui é uma crítica doutrinária, porque essa exigência, na verdade, feriria a autonomia dos municípios. Parece que precisa sempre do Estado estar ali tutelando um município, mesmo ele tendo um interesse específico, que não é o interesse de todo o Estado, e queira se consorciar com a União. Mas, enfim, a par dessa crítica doutrinária, essa é uma regra prevista na lei de consórcios públicos. A União só pode se consorciar com o município se o seu respectivo Estado estiver consorciado também. E qual é a natureza jurídica do consórcio público? Ela é um contrato? Ela é feita por contrato? Aqui há uma divergência antiga doutrinária que diz que, na verdade, isso é um convênio. Um contrato, ele tem interesses contrapostos. As partes de um contrato típico, elas têm interesses contrapostos. Uma quer uma coisa, outra quer outra, e elas trocam aquilo que elas querem. Num convênio, não. Os interesses são convergentes, vão no mesmo sentido. Então, como um consórcio público, todos os entes querem a mesma coisa, prestação de um serviço público, prestação de alguns serviços públicos, ou alguma atividade pública que vai ser desempenhada naquele convênio, naquele consórcio público, então isso não teria natureza de contrato, mas sim natureza de convênio. Entretanto, a Lei dos Consórcios Públicos, a Lei 11.107 de 2005, nos artigos 3º e 5º, ela é bem clara em dizer, artigo 3º, o consórcio público será constituído por contrato, cuja celebração dependerá da prévia subscrição de protocolo de intenções. E no artigo 5º, o que essa lei diz? Artigo 5º, o contrato de consórcio público será celebrado com a ratificação mediante lei do protocolo de intenções. E na própria ementa da lei, dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. Então, segundo parte da doutrina, a lei foi bem clara em dizer que o consórcio público é um contrato, sim. Apesar dessa crítica doutrinária ser bem pertinente. Se há interesses convergentes e não interesses contrapostos, não deveria ser um contrato. Mas para provas e concursos, mantemos o entendimento literal da lei, que é um contrato, sim.
O consórcio público, como eu estava dizendo, é uma prestação de serviço público de forma associada, certo? E a sua alteração ou extinção depende de um ato formal da Assembleia Geral do Consórcio Público, Assembleia Geral do Consórcio Público. E como eu disse, o consórcio público ele tem vontades convergentes, vontades que vão no mesmo sentido, e não vontades divergentes, como num contrato em si. No contrato em si, uma pessoa quer comprar, a outra quer vender. São vontades divergentes. Então, quando essas vontades divergentes, essas vontades contrárias se encontram, acontece o contrato. Aqui não, aqui as vontades são convergentes, são a mesma, prestar o serviço público de saúde. Então, todos eles querem prestar o serviço público de saúde. Então, ocorre um consórcio público porque as vontades são convergentes. E a formalização do contrato? A formalização do contrato é por uma nova pessoa jurídica. E essa nova pessoa jurídica será de direito público ou de direito privado? Podem ser os dois tipos. E a sua natureza vai depender de que tipo essa pessoa jurídica é. Se for uma pessoa jurídica de direito privado, se esse consórcio público for na forma de pessoa jurídica de direito privado, ela será chamada de consórcio público. Consórcio público. O nome na doutrina é esse, consórcio público. Ela tem a natureza de associação privada, é regida pelo direito civil, não integra a administração pública dos entes, é uma associação privada, a parte dos entes, não tem nada a ver com a administração pública. Ela é fiscalizada, ela sofre o controle do Tribunal de Contas. Por quê? Porque ali tem verbas públicas envolvidas, tem bens públicos envolvidos, serviços públicos. E suas contratações devem obedecer às normas de impessoalidade e isonomia. Não precisa fazer um concurso público em si, mas deve respeitar a impessoalidade e isonomia nas suas contratações. Por outro lado, se o consórcio público for uma pessoa jurídica de direito público, ela será chamada de associação pública. Associação pública. Associação pública, então, é o nome que se dá ao consórcio público de direito público. A pessoa jurídica formada em um consórcio público de direito público. A associação pública, ela integra a administração indireta de todos os entes consorciados. Então, ela faz parte da administração indireta, ao lado das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, nós temos as associações públicas, que são os consórcios públicos de direito público. O acordo desse consórcio de natureza pública, ele é feito pelo protocolo de intenções, ratificado pelo poder legislativo de todos os entes, Tem natureza de autarquia, segundo a doutrina, essa associação pública terá natureza de autarquia. A criação é por lei especial, e esse consórcio será criado depois que todas as leis da ratificação do protocolo de intenção por lei for criado. Aqui tem uma divergência doutrinária, tem algo que o professor Rafael Oliveira aponta muito bem, que é uma dúvida. Se a criação do consórcio público é depois da ratificação do protocolo de intenções por todas as leis, o que acontece se um dos entes consorciados não promulga a lei ratificando o protocolo de intenções? A associação pública, o consórcio público, é criado com os outros entes, certo? Mas essa criação vai ser a partir de quando? A partir retroativamente, a partir da sanção das leis dos outros entes, ou a partir da não sanção desse ente que demonstra que não quer mais se consorciar? Aqui há uma divergência muito grande. A partir de quando se dá a criação desse consórcio público? É um problema apontado pelo professor Rafael Oliveira, que ainda não tem uma solução específica. A doutrina se debate nesse ponto. Mas, segundo a lei, a criação do consórcio público, de natureza pública, é com lei específica de todos os entes. Todos os entes, cada um tem que promulgar, tem que sancionar a sua lei,
ratificando o protocolo de intenções daquele consórcio público, daquela associação pública. Deve haver também um contrato de rateio. O contrato de rateio é o quê? A forma pelo qual os entes federados, consorciados, enviarão recursos públicos para aquele consórcio público. E esse contrato de rateio tem que ser ratificado em até 2 anos. Depois de ratificado o contrato de rateio, o ente será obrigado a enviar aquelas verbas públicas, aqueles recursos públicos que ele se comprometeu a enviar para o consórcio público, para a formação do consórcio público. E, finalmente, devemos apontar que o consórcio público pode ser poder concedente, ele pode ser o concedente de serviço público, ele pode conceder serviço público para outra empresa privada, para outra pessoa jurídica, ele pode ser o poder concedente e ele deve licitar. A hipótese de dispensa de licitação com o poder público, com os entes consorciados, ou seja, se o consórcio público for contratar com um dos entes consorciados desse consórcio, há dispensa de licitação na própria lei do consórcio. E essa dispensa se dá por meio de contratos de programa. Então, a chamada aqui é contrato de programa. E o dever de licitar tem um detalhe aqui. Se o consórcio tiver até 3 entes federativos, esse dever de licitar é 2 vezes os valores da Lei 8666. Se o consórcio tiver mais de 3 entes federativos, esse dever de licitar é 3 vezes os valores da Lei 8666. Ele segue também, na nova Lei de Licitações, a 14133, também segue esses valores de dispensa e depende, como eu falei, da quantidade de entes consorciados. Até 3 entes consorciados, 2 vezes os valores. Mais de 3 entes consorciados, ou seja, a partir de 4, 3 vezes os valores de dispensa. Ok? Na Lei 8666, tínhamos também uma hipótese de dispensa de 20% do convite. Mas, como a Lei 14133 não tem mais a figura do convite, aí essa regra fica prejudicada. Ok? Então, esses são os pontos mais importantes dessa observação final sobre os consórcios públicos. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude no estudo de vocês, porque esse mapa, esse estudo aqui me ajuda bastante nas minhas revisões, nas minhas formas de estudar. Então, se vocês gostaram, deixem aí seu gostei, comentem, deixem suas observações, o que eu esqueci de falar, o que falta complementar nesses assuntos finais, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!